Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira. Olá, estamos de volta aqui, transmissão pela Mais FM, TV Mais, maisfm.com e pelo aplicativo Radiosnet, Diálogo Mais Especial Eleições 2022. Hoje falando sobre o que é um deputado federal, o que faz um deputado federal, o que faz um deputado estadual, o que faz um senador, enfim, todo esse povo aí, tá bom? Você está acompanhando a gente. Lembrando que esse programa, depois que termina, ele vira podcast. Você pode acessar no nosso site maisfm.com. Vai lá no busca, digita Diálogo Mais, vai aparecer vários programas e você pode baixar e ouvir quando, onde, como quiser, tá tranquilo? E na semana, a gente tem uma coluna sobre eleições 2022, onde a gente fala sobre vários assuntos do teu interesse. Vai dando as notícias, bastidores, informações importantes, inclusive esclarecendo a você algumas coisas que acontecem que não dá tempo, muitas vezes, a notícia te explicar tudo, ok? Bom, então vamos lá. A gente estava falando sobre corrupção no bloco anterior e agora nós vamos falar, fiz a pergunta para você, o brasileiro é ético? Você acredita que o brasileiro é ético? Será que nós estamos dando bom exemplo para os nossos políticos também? Será que os nossos políticos de repente não fazem, digamos, não são um espelho do que é a nossa sociedade? Será? Então vamos ver a questão da ética no Brasil. Alô, YouTube! O Brasil é uma democracia nova. Faz só um pouco mais de 20 anos que restauramos uma democracia mais semelhante como em outros países. E assim como uma criança, é natural que o país tropece e falhe durante o caminho. Para ser uma democracia forte, não é suficiente estar escrito no papel. O país precisa praticar, e prática leva a mais perfeição. Países com menos corrupção normalmente têm uma democracia há mais tempo e em seu desenvolvimento também tropeçaram, mas aprenderam, mudaram e melhoraram. O Brasil tem muito potencial de ser uma democracia e um país mais forte, e é natural que as coisas no caminho falhem, como parte do processo de aprendizagem. O importante nessa nossa fase não é se tem escândalo ou não, e sim se aprendemos com isso. Hoje nós não temos muito mais corrupção que antigamente. O que temos é mais provas, ou seja, é mais fácil saber que ela acontece e mais difícil esconder, por causa da imprensa livre, uma democracia com instituições mais sólidas que antigamente e novos meios de tecnologia. Neste vídeo eu vou falar de algumas coisas que o povo brasileiro tem que fazer para ajudar no progresso do país. Sim, o povo, e não só os políticos e governantes. Os políticos hoje são meramente representantes do povo, e em muitas maneiras as ações deles são reflexo das ações do povo. Povo corrupto traz um governo corrupto. Então existem alguns vícios dos brasileiros que todos nós precisamos mudar, para que assim possamos exigir que os políticos façam o mesmo. Vício número 1. O jeitinho brasileiro. É muito provável que você já tenha falado ou pelo menos ouvido essa frase. Ela vem do fato do brasileiro achar que ele pode escapar de alguma coisa, sendo alguma multa que não quer pagar, não precisando cumprir algum tipo de burocracia, pagando para a carteira de motorista, colando na prova, troca de favores para conseguir algo de maneira mais injusta, enfim. Corta caminhos que ajudam a dar um jeito de se safar de alguma regra. Geralmente envolve algo que está naquela linha fosca entre moralidade e o que é errado. Muitos dizem que depende do ponto de vista e conseguem racionalizar dizendo que não vai fazer mal a ninguém. Isso é uma característica tão forte no Brasil que o mundo inteiro sabe. Nos últimos 20 anos, isso melhorou. O brasileiro aprendeu a ser um pouco mais ético no trabalho, no trânsito, no dia a dia, mas tem muito que melhorar ainda. Vício 2. Impunidade. Isso não é coisa só de político, não. Muitos brasileiros fazem coisas ilegais ou antiéticas porque acham que não vão ser punidos. Eu não estou falando que não tem lei suficiente, somente que elas não são implementadas devidamente em alguns casos. Ou o cidadão não se importa muito com a punição. E isso não é particular do rico ou do pobre, não. Alguns acham que pode estacionar onde quiser, que não precisa enfrentar filas, ou passar por algumas coisas burocráticas ou chatas que só o povão tem que passar. Outros fazem gato para não pagar luz, pulam a catraca do metrô, pagam meia entrada quando não deviam, falham nos impostos, etc. Porque talvez nada vai acontecer, ou porque o vizinho também faz, ou porque não vai machucar alguém, não quer dizer que você possa fazer. Vício 3. Com quem você pensa que está falando? Essa é uma frase que muitos brasileiros, infelizmente, já usaram e ainda usam.
Mostra que o brasileiro, antes de tudo, acha que é alguém que não merece punição e que deve receber algum tipo de tratamento diferenciado. Vamos ver um exemplo que já se repetiu muitas vezes por aí. Um belo dia, um senhor de alta classe estaciona o seu carrão numa vaga de idosos. Ele não é idoso. O guarda vendo, pega e dá uma multa. Aí quando o cara recebe, ele grita com o policial, como se ele fosse inocente e isento da punição. Você sabe com o que você está falando? Ele tenta mostrar que por algum motivo é uma pessoa melhor que outras. Outro exemplo é o brasileiro achar que o governo e outras instituições devem providenciar privilégios para ele só pelo fato dele ter nascido, ao invés de adquirir por mérito e trabalho. Isso, infelizmente, também faz meio que parte da cultura do brasileiro. Só para vocês verem a diferença, em outros países mais desenvolvidos, o tipo de pergunta já muda. Quem você pensa que é? Ou seja, todo mundo merece respeito, todo mundo tem os mesmos direitos, e quem é você que se acha maior que a lei? Vício 4. O Brasil é o país do futuro. Uma das expressões de esperança mais conhecidas no Brasil. Primeiro foi mencionada pelo escritor Viana Stefan Zweig. Mas por que essa frase é um vício? Ter esperança de um país melhor não é mal. Agora, o mal é que muitos brasileiros literalmente esperam. Ao invés de usar o significado real da palavra esperançar, que significa correr atrás, não desistir, eles esperam sem fazer nada. Esperam que alguém faça alguma coisa para mudar. E se não faz, fica vendo TV reclamando que o país está horrível. Ou vai na internet, se acha poderoso e fica xingando todo mundo. Coisa que nunca faria se fosse de cara a cara. É muito mais fácil culpar os outros. Esse vício também tem a ver com o tempo e o fato de muitos brasileiros quererem do governo um benefício imediato. Com isso, coisas que levam mais tempo para serem alcançadas não vale a pena serem abordadas. Por isso que muitos governos criam políticas que afetam o imediato, tampam um buraco com a peneira sem muito resolver o problema, somente durante os curtos anos que eles vão ficar no mandato. As pessoas querem e esperam que resultados bons venham imediatamente, sem entender que para um melhor resultado, muitas vezes, temos que investir e focar por alguns anos. Por isso que políticos que dão dinheiro para a população ganham votos, e aqueles que querem investir pesado na educação, por exemplo, não. Bem, dá para ir bem mais detalhes nesses vícios, e é claro que não é todo brasileiro que é assim ou que tem todos os vícios. Mas eu quis ressaltar esses 4 para tentar mostrar que a corrupção não está somente presente na TV ou em Brasília, mas que uma forma dela pode existir em nós. Então agora, antes de você ver a notícia de escândalo e começar a xingar dizendo que todo mal está em Brasília, olhe um pouco para o seu próprio umbigo e pense em algumas situações, mesmo que pequena, em que você tenha feito algum tipo de corrupção. O dia que o povo deixar esses vícios mais para trás, quem sabe nossos políticos e representantes também deixarão. Bom, olha só que interessante esse vídeo, né? A gente fica às vezes apontando só para os políticos, dizendo que eles são isso, são aquilo, quando na realidade alguns dos nossos hábitos ou vícios, né, no caso, apontam para o lado errado. Aliás, vício quer dizer, em latim, quer dizer defeito, né? E ética vem do grego, quer dizer hábitos. Então você pode ter bons ou maus hábitos. Então, boa ou má ética, entendeu? Falta de ética quer dizer, mas que ética? Ética boa? Então, com certeza, você tem uma ética ruim, né? Uma má ética. Se você tem uma ética boa, você é um cara legal, segue aquilo que recomenda a boa convivência, sempre dessa forma. Bem, agora que a gente falou bastante sobre esses assuntos, é importante que a gente conheça um pouco do que é o que é direita e o que é esquerda, né? Muitas vezes a gente fica dizendo, o fulano é de esquerda, fulano é de direita, mas tem no meio dessa confusão toda, tem o centrão. Mas primeiro vamos saber o que é direita e esquerda, e por último, a gente vai explicar para você o que é o centrão. Alô, YouTube! Esses últimos anos, o Brasil tem passado por uma grande fase. Os escândalos de corrupção, as eleições de 2014, as manifestações de 20 centavos, mais escândalos e todo o processo de impeachment. Mas, acompanhando as reações das pessoas nas mídias sociais, algo vem me irritando assim profundamente. Esquerda, direita. Ninguém sabe o que é isso.
Todo mundo escolhe um lado, talvez nem sabe direito o que o lado defende, mas mesmo assim concorda com tudo, escolhe um lado e sai pra ir pra discutir com os outros, usando palavras chiques, difíceis, fingindo que é inteligente, falando coisas que não tem sentido. Olha, galera, sabe aquela linhazinha que todo mundo tá acostumado a ver quando fala de esquerda, direita? E todo estereótipo que vem junto? Então, esquece por agora. Mas como assim, cara? Você tá errado, você é louco, blá blá blá. Calma, por que eu digo isso? Porque a definição que a maioria das pessoas pensa sobre esquerda e direita não existe mais hoje, não funciona mais. Em uma época no passado ela existiu, sim, mas com o tempo ela foi mudando e hoje simplesmente não dá mais, não funciona. Então antes de você agarrar sua bandeira e começar a xingar o outro lado, presta atenção aqui. Tudo começou lá mais ou menos no século XVIII, XIX, na época de reis e rainhas. Muitas pessoas já estavam cansadas do governo de rei e começaram a reclamar que queriam mais liberdade. Naquela época, esse movimento foi visto como absurdo, um movimento radical, defendia ideias loucas, como todo mundo é igual perante a lei. Esse povo foi conhecido como os liberais, porque eles queriam mais liberdade. Eram a primeira esquerda, normalmente representada pela cor vermelha, que simboliza o sangue derramado nas lutas. Já as pessoas que eram amigos do rei queriam deixar as coisas como estavam, porque sempre foi assim, tradições são melhores, e assim que as coisas sempre funcionaram, mais ou menos. Qualquer coisa diferente ia levar as nações num caos. Essas pessoas ficaram já conhecidas como os conservadores, aqueles que queriam conservar as tradições. O povo da direita, normalmente representado por azul, mas isso nunca foi muito certo. Com o tempo a gente sabe que a esquerda foi ganhando, o povo foi tendo mais voz. Reis e seus amigos foram sumindo, deixando de existir, até que hoje ninguém apoia rei. Bem, quase ninguém. Mas o tempo não para. Novas gerações foram surgindo, novas ideias foram vindo também, ideias ainda mais radicais e mais liberais que antes, criando um novo grupo ainda mais para a esquerda da linha. Os que eram da antiga esquerda agora já estavam pro lado direito da linha, e eles não queriam mais mudança, e eles viraram os novos conservadores. A nova esquerda, como sempre, pedindo ainda mais liberdade do governo. Até agora essa definição parece fácil. Um lado queriam mais liberdade, um governo menor, e outro lado queriam deixar as coisas como estavam, um governo mais influente. Mas aí surgiu a nova esquerda, o comunismo, e tudo virou bagunça. Essa nova esquerda era diferente porque, entre outras coisas, tinham ideias liberais que queriam implementar com métodos conservadores. Também achava que o governo tinha que ser grande e influente, assim como muitos conservadores naquela época achavam. E aí, com o tempo, outros grupos foram surgindo, de esquerda e de direita, cada um com sua bandeira diferente. Ficou mais difícil de começar a encaixar nessa linha, porque eles tinham ideias que vinham de pontos diferentes. Não fazia mais sentido essa linha. Dá pra ver isso hoje no Brasil. Não tem um partido que é bem de direita ou de esquerda, de acordo com essa linha. Todos os partidos têm ideias que são tiradas de partes diferentes. E essa polarização que tem hoje causa muita confusão em briga que não faz sentido. Tem solução para isso então? Tem sim. Ela não é perfeita, mas é melhor do que isso aqui. É só acrescentar mais uma linha vertical. Como assim? Assim, ó. Uma linha fica questões econômicas e na outra linha fica questões sociais. Numa ponta fica o governo mais influente e na outra o governo menos. Olha só. Na linha horizontal fica a liberdade econômica, ou seja, com controle o governo tem na economia. Quanto mais para a esquerda, mais controle o governo tem. Essa sim é a famosa esquerda, que fala sobre projetos sociais, estatização, impostos mais altos para ricos, reforma agrária, etc. Até que na ponta fica o controle total da economia. Mas quanto mais para a direita você for, menos controle no governo. E assim é a famosa direita, com mercado livre, privatização, poucos impostos, lucro e etc. Na extrema ponta fica controle nenhum do governo na economia. Quando você quer discutir sobre economia, desemprego, salário mínimo, inflação, impostos ou qualquer um desses assuntos, é nessa linha que você vai ficar. Já outros assuntos como liberdade de expressão, discriminação, homofobia, feminismo, aborto, legalização das drogas, liberdade religiosa e vários outros são parte da outra linha, da liberdade social. A liberdade social é quanto o governo controla as suas liberdades individuais. Quanto mais para cima da linha você vai, mais controle o governo tem na tua vida social, até que o topo é controle total. Quanto mais para baixo, menos controle do governo, até que na ponta controle nenhum. Legal, agora juntando essas duas linhas, forma um gráfico. Calma, não é matemática. O gráfico só mostra que as pessoas podem estar em qualquer ponto entre essas duas linhas, dependendo do que elas acreditam. Por exemplo, o comunismo de Stalin e o nazismo de Hitler são praticamente iguais quando se tratavam de controlar a liberdade social, mas quando o assunto é economia, eles tinham ideias bem diferentes. Líderes do mundo se encaixam em diferentes pontos desse gráfico, e você também, dependendo do que você acredita. Se você quiser saber em que parte você está nesse gráfico, tem um site bom que ele testa e mostra o resultado, falando em que ponto você está. Eu coloquei um link na descrição embaixo se você quiser ver. Agora, eu espero que vocês parem de misturar as coisas. Se você estiver falando de economia, é na linha da direita e esquerda. Se você estiver falando de liberdades individuais, é na linha de autoritário e libertário. Ou seja, se você luta pro feminismo e é contra a homofobia, não quer dizer que você é esquerda.
Ou se você é alguém religioso e é contra a legalização das drogas, não quer dizer que você é de direita, porque esses assuntos são da outra linha. Esse esquema é perfeito? Não, pode ter falha, mas é bem melhor do que a definição que todo mundo vem usando por aí. Agora a gente consegue ver melhor que mesmo as pessoas tendo ideias diferentes, ainda há coisas semelhantes. Não vamos esquecer que mesmo com pensamentos diferentes, todos nós no fundo temos o mesmo objetivo. Pois é. Olha só que interessante. Muitas vezes você pensa que ser de esquerda é uma coisa e na realidade é outra, né? Você pensa que isso é coisa de direita e na realidade é de esquerda. Então é preciso que você primeiro consiga entender o que é esquerda e direita, não a concepção clássica e antiga e básica disso aí, né? Mas principalmente a nova concepção, que ela evoluiu e vai continuar evoluindo, né? A gente percebe isso. Mas a raiz, que é a base da esquerda, sempre é a preocupação com o ser humano e também com a economia na dosagem correta para fazer crescer todo mundo, né? É todo a pirâmide inteira, né? Ou seja, e a distribuição de renda, e vai um monte de coisa aí, é outro assunto para a gente conversar bastante sobre isso, tá bom? Mas e o Centrão, gente? E o tal do Centrão, o que é o Centrão? Você agora ouviu falar sobre o que é direita e esquerda e quem é que está no centro. O que é o Centrão, que todo mundo está falando ultimamente? Vamos ver. Ao falar de centrão, a primeira coisa que precisa ficar clara é que centro político e centrão não são a mesma coisa. O centro no espectro político está localizado entre a direita, no caso essa é a minha direita, e a esquerda. E ele tenta conciliar, onde for possível, as duas visões de sociedade. Ele costuma ser visto como uma terceira via, justamente por se opor ao extremismo das vertentes. Já o centrão, de forma bem simples e resumida, é um grupo de parlamentares de diferentes partidos que atuam em conjunto para defender seus interesses e ter mais influência no parlamento. Esse conjunto de partidos, por mais que tenha ganhado fama nos últimos anos, não é novo. O nome Centrão tem origem na Assembleia Constituinte, que é aquele órgão responsável por redigir ou reformar a Constituição. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Na época, final dos anos 1980, o termo foi utilizado para nomear aqueles parlamentares que, se atuassem em conjunto, seriam maioria na Constituinte. Ou seja, era o grupo de pessoas que poderiam mudar a forma que a Carta Magna fosse redigida. Segundo o Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea do Brasil, os partidos políticos que integravam o Centrão naquela época eram PFL, PL, PDS, PDC e PTB, além de alguns setores do PMDB. Esse bloco voltou a ter uma certa fama depois de 2014, quando atuou para eleger Eduardo Cunha como presidente da Câmara dos Deputados. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Desde então, vemos muitas notícias sobre política envolvendo o Centrão. Mas afinal, quem faz parte do Centrão? Antes de responder esta questão, a gente precisa deixar claro que o Centrão é um bloco informal em nosso Congresso. Ou seja, ele não é registrado ou oficial. Isso quer dizer que não existe um número definido de participantes. Quando Cunha foi eleito, por exemplo, estima-se que o Centrão era composto por 260 deputados de um total de 513. Além disso, o Centrão é um conjunto de partidos que, em sua maioria, não possuem uma atuação ideológica clara. Mesmo assim, em muitas ocasiões, são classificados como centro e centro-direita. O Centrão é chamado assim justamente por estar disposto a negociar com o executivo em troca de cargos ou benefícios. Por exemplo, é comum vermos o Centrão apoiar determinadas pautas no Congresso para obter cargos de indicação política, como superintendências, diretorias, secretarias, etc. Por conta dessas características, o Centrão costuma ser associado à velha política e ao fisiologismo, que é quando determinadas ações políticas são tomadas em troca de favores e interesses pessoais. Me elegi e a decisão foi a seguinte: não teremos indicações políticas. A imagem distorcida da Caixa era em função disso. Cada partido tinha uma diretoria, tinha uma vice-presidência. Ter sua fama associada ao fisiologismo, por sua vez, não contribui para uma boa fama deste bloco, certo? Por isso, alguns parlamentares não concordam com a definição de Centrão ou apenas dizem que não integram esse bloco. Outra razão para o Centrão ser tão discutido
é o papel que ele exerce na nossa política. Isso porque muitos presidentes precisam de apoio no Congresso para passarem as suas agendas, as pautas que desejam aprovar. Isso, por sua vez, entra no que chamamos de presidencialismo de coalizão, termo criado pelo cientista político Sérgio Abranches. Segundo ele, presidencialismo de coalizão é o ato de fechar alianças ou acordos entre partidos políticos ou forças políticas em busca de um objetivo específico. Ou seja, para que um governo possa executar a sua agenda governamental, ele precisa de uma base de apoio no poder legislativo. O Centrão, por ser maioria no Congresso e ter essa característica de negociação com o poder executivo, é fundamental para que o presidencialismo de coalizão ocorra. Por conta do papel do Centrão na efetivação de projetos e políticas públicas, há quem defenda a sua importância na política brasileira. Para um dos atuais líderes do bloco, Arthur Lira, do Progressistas por Alagoas, o Centrão é, na verdade, um grande agregador de convergências políticas. Dessa forma, ainda segundo Lira, o grupo de parlamentares também tem o papel de garantir o equilíbrio entre as mais diversas forças e pautas no Congresso, como se fosse uma espécie de força moderadora. Bom, mas e você? Qual a sua opinião sobre o Centrão da política brasileira? O que acha dele? Depois de assistir esse vídeo, ficou mais fácil de entender como funciona esse bloco? Aliás, você tem dúvidas sobre outros assuntos da política? Comenta aqui pra gente saber. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos e fazer com que mais pessoas descubram que sim, dá pra falar de política de forma fácil, gratuita e didática. Até o próximo vídeo. Pois é, olha só que interessante para a gente ver que hoje nós estamos vivendo um momento político onde o Centrão, mais uma vez, está fazendo a diferença no sentido de que ele que está comandando inclusive o Brasil. O presidente tem mais de 144 pedidos de impeachment, dentre os quais 8 ou 9 são, sim, passivos de um processo de julgamento. E o impeachment, como eu disse em outro programa, ele é um julgamento político, porque ele é um processo feito por políticos, analisado por políticos, julgado por políticos. Então, é um julgamento político, não é um julgamento com base no que a gente chama da lei do Poder Judiciário, ou seja, que é um julgamento mais técnico, etc. e tal, que segue um rito, e aí por aí vai. Bom, agora que você está por dentro de várias coisas com relação ao deputado federal, deputado estadual, senador, Congresso Nacional, os 3 poderes, a questão da corrupção, como ela ocorre, que tem tudo a ver com o voto, começa no voto, que você também ficou por dentro dos vícios do brasileiro, que de uma certa forma também influenciam no que a gente está vendo lá em parte do Congresso, certo? Ou seja, o jeitinho brasileiro e outros jeitinhos não muito bons que a gente tem. Você ficou mais bem informado aqui pela Mais FM. Então, eu posso dizer para você que, por hoje, a gente está terminando. Esse foi o Diálogo Mais, Eleições 2022, onde nós falamos sobre o Congresso Nacional, sobre deputados estaduais, federais, senadores e tudo que envolve eles, tá? Direto, indireto, inclusive sobre como eles são eleitos também, tá bom? Você acompanhou pela Mais FM, pela TV Mais, pelo nosso portal maisfm.com e pelo aplicativo Rádios.net. Eu sou Luiz Sucupira. Esse foi o Diálogo Mais. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até semana que vem. Você ouviu Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.